Bem-vindos a mais um vídeo, família Palmeiras, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações. Se liga no que o Massini trouxe de informação aí exclusiva pra gente. Dá uma olhadinha aqui no trechinho do G4 Band Esportes e também da ESPN Brasil, onde eles destrincharam a vitória do Verdão diante do Vitória ontem em Barueri e tudo sobre John Arias no Verdão, o que está faltando para ele assinar contrato. Fique até o final do vídeo, já deixa o like aí, deixa aí no comentário a opinião de vocês, vamos bora lá? Por que o Palmeiras enfiou 5 no Vitória depois de ter jogado mal alguns outros jogos? Por que foi o melhor jogo do ano em campo? Não, cara, acho que o Palmeiras ontem, nesse aspecto, o Abel tem a razão dele, né? O time estava descansado, ele pôde contar com a base que se espera que seja titular, até que nada mude no elenco, né? Que é o Carlos Miguel, Kelvin, Murilo, Gomes, Piquerez, Andrés e Marlon, Maurício, a dupla, Flaco Roque e o Alan. Então, a princípio, o time é esse. Você tem mais dois caras que são úteis, importantíssimos, como o Sousa e o Evangelista, que ontem ao menos ficou no banco de reservas. Então, aos poucos, ele vai conseguindo ver, né, aquilo que foi projetado de volta no time. O jogo ontem, a impressão que dá, como os dois primeiros gols saem de bola alçada, é que a coisa estava enroscada para o Palmeiras, mas não estava. E tem dois detalhes táticos que fizeram muita diferença. E tem uma mudança importante que o Abel colocou em campo ontem com os mesmos jogadores. O Jair Ventura montou um 5-4-1. Então era uma linha de 5 mais baixa, a linha de 4 na frente e um cara só um atacante. Com um só, você já tem naturalmente com o Gomes e com o Murilo 2 contra 1 na saída de bola, tá? E aí isso proporcionou ao Marlão e ao Andrés a possibilidade de receber a bola já nas costas, pelo menos desse primeiro homem, e ter uma linha de passe. Primeiro com eles dois e segundo com o Maurício, que teve um papel ontem diferente. Ao invés de ele espetar ao lado ou entre os dois atacantes, ele voltava para receber a bola, mas não de costas para o gol, de lado. E isso, mesmo que ele não tenha tocado muito na bola nesta saída programada de trás, ele chama a marcação, já tem 2 sobrando, com ele mais um na marcação, estavam sobrando o Alan, estava sobrando o Kelvin na direita, o Piquerez, com apoio às vezes do Vitor Roque, caía por ali, né? Então, o Palmeiras já estava melhor e já tinha volume perto da área do Vitória, já tinha conseguido criar, inclusive por baixo, algumas jogadas pela lateral, claro, que é o forte do Abel, as triangulações, as jogadas pelo lado, teve um cruzamento rasteiro para o Alan. Então, o time já estava ajustado quando, devido por causa do volume que tinha, né, bastante finalização, escanteios e tal, fez o primeiro e o segundo gol, né? E aí, cara, o jogo ficou sob controle, saiu o terceiro ainda antes do intervalo, e acho que o torcedor do Palmeiras queria é que o Vitória saísse de campo e entrasse o Corinthians. Porque o jogo acabou ali, né? 3-0, o jogo acabou. O Palmeiras aí serve também de alerta, né? O gol que o Vitória fez. Quando a marcação é individual e como você não tem um camisa 5 específico, o Abel falou sobre isso na coletiva. O espaço na cabeça de área, quando a tua perseguição curta fura, erra, você fica com um homem a menos e o gol do Vitória saiu assim. Vocês podem reparar, foi uma triangulação por dentro, na cabeça da área do Palmeiras, e o gol do Vitória saiu. Mas foi só isso, o Alan fez o 4º gol e depois o Sousa fez o gol, a bola desviou, entrou, enfim. Foi um jogo bom do Palmeiras, de bom nível, tranquilo, de Campeonato Brasileiro. Se a gente colocar na conta dos adversários de Série A que o Palmeiras enfrentou, o Palmeiras está invicto. O Palmeiras ganhou do Santos, o Palmeiras ganhou do São Paulo, o Palmeiras ganhou do Mirassol, o Palmeiras ganhou ontem do Vitória e empatou com o Galo fora de casa, né? O jogo contra o Red Bull, o Palmeiras... Não jogou. Não jogou, certo. Não jogou ainda com... Não vai jogar. Nem vai jogar com o Red Bull, verdade. Então, estaria faltando só o Red Bull, que está fazendo agora grande vai campanha. ter o Corinthians, né? No Paulista, o outro jogo ainda, contra né? time de Série A. Isso, vai ter mais um jogo de Série A domingo contra o
o Corinthians, né? Então, o time, apesar de ter oscilado contra o Novo Horizontino e contra o Botafogo, que talvez tenha sido o pior jogo que eu vi do Palmeiras na minha vida, e eu já vi time com Ditinho, Tony Gatto, Adalto, Bizu, Darinta, eu já vi muito isso, várias vezes, tá? Eu sou desse tempo aí, mas realmente o jogo foi fraco. O jogo contra o Botafogo foi muito fraco, né? Tem uma certa insegurança com o Carlos Miguel, por causa desse lance aí, ele está correndo para trás. Agora é olhar para quem vai chegar, se é que vai dar tempo ainda, ou dá tempo, vai. É bem possível, provável, vou ficar surpreso se o Arias não for anunciado, talvez não hoje, mas amanhã, como reforço do Palmeiras. E como ele está em forma, se ele estiver bem, já vai para o banco lá no jogo na Neoquímica Arena, tá? Muito bem. Se Oi, desculpa. der tudo certo, enfim, eu vou ficar surpreso se não acontecer a contratação. Falaremos dado fora de campo. Bom, e aí, Arnaldo, o que você achou do jogo e da coletiva? Você gostou da coletiva, né? Eu gostei de tudo. Esse é o Palmeiras que a gente espera ver. A gente falava aqui, vencendo e jogando bem. E às vezes, né, para que isso aconteça, é necessário você fazer o primeiro gol de bola parada, por exemplo, né, como foi o caso nessa situação. Acho que, ainda sem o Arias ou outro reforço de peso, esse time que entrou em campo ontem é muito bom. É muito bom. É um time comparável ao do Flamengo, a melhor versão do Flamengo. E acho que o Palmeiras está muito melhor que o Flamengo em termos físicos, né? O planejamento do Palmeiras, que é um cara, o Abel, especialista nesse formato de início de ano e revezamento, dá para perceber que o Palmeiras está bem. Ele fala... O fato que também entrou de férias antes, né? Um pouquinho antes. Sim. Não foi até... acho que a questão das férias do Flamengo são comparáveis à do Corinthians e do Vasco. O Flamengo está pior que Corinthians e Vasco também, não é só o Palmeiras, né? Sim. Agora, o que tem a questão, o Abel, ele sabe também, aí já passando para a coletiva, que essa situação do calendário apertado e do time não estar fresco para todas as partidas, ela acomete qualquer um dos 20 participantes. É só ele ver o Mirassol, né, que é concorrente dele no Brasileiro, no Paulista e na Libertadores, que fizeram com o Mirassol essa semana, né? Então, eu acho... E ele fala uma coisa também... a minha dúvida é o daqui para frente. Para mim, o Botafogo foi o penúltimo jogo que tem a última rodada do Paulista, que pode ser aproveitada também, para rifar. Ele fala, a gente começou a ganhar esse jogo aqui, vitória, tirando os jogadores lá do jogo com o Botafogo. Depois da última rodada do Paulista, praticamente não vai dar para fazer isso. Você vai ter que fazer escolhas, revezamentos durante os jogos, vão ter importância parecida. Pontos corridos. O jogo do Vitória tem o mesmo peso do jogo do Galo, a estreia lá em Minas. Pode ser mais fácil, em casa, é o Vitória e tal, mas tem o mesmo peso. E acho que aí ele passará. E também na coletiva ressaltou que o Mancini passou aqui, que o time está bem colocado nos dois campeonatos que disputa. Mas ele sabe também, quando ele vai falar sobre a pressão dos outros e tudo mais, que ele está sob pressão pela falta de resultados e rendimento durante o ano passado todo, exceção 45 dias. E ele sabe também que domingo é guerra. E que ele está devendo no jogo mais importante para o palmeirense, o derby. E eu não estou falando isso agora, eu estava acompanhando o Mancini aqui no ano passado. Quando vai jogar a partida de volta da Copa do Brasil, o Mancini estava que nem o Aníbal, só que o Aníbal passou do ponto. O Corinthians está entalado na goela do Palmeiras. E essas são as coisas saborosas das rivalidades, né? É para isso que serve o estadual. Talvez o estadual, eu estava pensando nisso, talvez o último jogo legal do estadual seja disputado no domingo à noite. Depois disso, a última rodada vai ser interessante, porque vai classificar um, vai rebaixar o outro, vai fazer o Corinthians. Mas também a gente não tenha, talvez a gente não tenha mais um jogo como Corinthians e Palmeiras durante esse estadual. Mas se der os confrontos, aí vai ter. Quais? Semifinal, se acontecer. Não vai chegar até lá. Por quê? Porque aí cada um vai estar... Eu não sei se o Palmeiras, essa é uma boa questão, como o Palmeiras vai lidar com o Paulista se ele
começar a pontuar o brasileiro. Se for o Corinthians ou São Não, Paulo? o Corinthians... Não, se for o São Bernardo, Eu estou dizendo se for o São Bernardo. Ah, tá. Se for o mas Mirassol... O que o Conversa se tá for falando é que fatalmente uma hora eles vão se encontrar, Pode possivelmente. encontrar. Não sei. Pode ter uma não final, necessariamente. Ele acha que pode não classificar. Não só isso. Não necessariamente. Não, claro. Não necessariamente. Mas O formato do ano passado era muito mais provável o confronto entre grandes do que esse ano. Não necessariamente. Não necessariamente mesmo. A gente não sabe. A gente pode ter muito jogo de grande ainda contra pequeno, os 2 que passarem, se passarem 3, 4 não vão passar, provavelmente. Então, o domingo tem uma grande importância, que é extra campeonato, extra classificação, extra primeiro lugar, extra não sei o que lá. O jogo é maior que o campeonato, cara. Exatamente. E talvez esse jogo especificamente seja o maior desse campeonato, pelo que aconteceu recentemente, né? E aí, de nada vai adiantar, e a gente sabe, para o Abel, o aproveitamento contra times de Série A se ele for mal contra o Corinthians. A gente vai ver também como vai estar o Corinthians. Não em termos de descanso, porque descansou a semana toda e vai jogar com o time reserva hoje, mas em termos de foco. Porque se o Corinthians também não entender que domingo é guerra, normalmente isso acontece até pela questão do mando, né? Quem estiver lá vai saber, torcendo para o Corinthians, que domingo é guerra. E sabe quem tá vindo? Arias. Tem uma informação? Você ouviu alguma coisa? E o Arias chegaria? Formação do André Hernan aí parece que tá vindo. Formação do André Hernan que está bem encaminhada. Eu queria falar um pouco sobre o jogo de ontem, Edu. Eu acho que o jogo de ontem a gente passa muito por uma dinâmica diferente ontem no Palmeiras, que eu preciso entender ainda se é uma dinâmica de situação ou se é algo que realmente vai passar a acontecer. Normalmente a saída do Palmeiras ela é feita, e foi assim historicamente no Palmeiras do Abel, um 3+1, né? São 3 jogadores, 2 zagueiros, um volante entre os 2 zagueiros e um homem à frente. E ontem foi diferente porque, claro, era um time que, em termos de qualidade, há uma disparidade enorme entre Palmeiras e Vitória, disparidade de 11 inicial, disparidade de elenco, mas ontem a gente viu o Palmeiras se armando, né, saindo lá de trás, só com os 2 zagueiros, e Marlon e Andreas à frente, muitas vezes alinhados e fazendo praticamente turnos. Uma hora o Andreas era o primeiro, outra hora o Marlon era o primeiro volante, o outro ficava à frente oferecendo essa sustentação, muitas vezes os 2 à frente, os 2... participando muito do que... adversário, né? Eu acho. Então, mas só que isso pode ser o início de uma nova dinâmica para o Palmeiras. Contra um time que marca mais alto, você pode ter os 2 à frente, os 2 zagueiros e um dos laterais ficando mais. Porque ontem o que deu muito certo, e claro que o passe do Andrés ele chama muita atenção, mas os 3 gols do primeiro tempo, inclusive eu até fiz um vídeo sobre isso e fica muito claro as dinâmicas pelo lado do campo, com o ponta atraindo o lateral, atraindo o ala adversário, e o lateral com espaço. Os 3 gols do Palmeiras no primeiro tempo são idênticos e passam muito por coragem de Marlon e Andreas, coragem e qualidade, e essa bola longa, que é uma bola longa com propósito. Por quê? É o Alan aberto, o Alan pega o Ramon, o Flaco ele se movimenta, puxa o zagueiro, ataca a linha de fundo, vem a bola quebrada. Vem a bola quebrada não, vem o passe em profundidade e aí daí sai o escanteio e o gol de bola parada. Então assim, os gols, a criação dos gols, não necessariamente os gols, mas as jogadas que criam os escanteios, elas saem exatamente disso. Então assim, é uma nova dinâmica, eu acho que vai funcionar muito contra esses times que vão jogar para se defender. Precisa de uma alteração para essa dinâmica, obviamente, quando o Palmeiras for enfrentar um adversário que pressiona melhor, que tem uma qualidade maior de pressão do que o Vitória, que para mim errou assim, de maneira grotesca na estratégia para enfrentar o Palmeiras. Grotesca. Para enfrentar o Palmeiras, ainda mais na atual conjuntura do Palmeiras, o Palmeiras fisicamente mal, você não pode fazer o que o Vitória fez no segundo gol, que é pressionar o Palmeiras. É tudo que o Palmeiras mais quer. Tem a menor lógica. Ele não tem a menor lógica. O Jair Ventura, para mim, erra muito feio. E aí, bom, volta com 5 para a Bahia. E agora o Edu, a questão do John Arias para mim é exatamente o que o Bidner falou. Eu tô com ele, se o Abel pudesse criar um jogador, se fosse videogame e ele pudesse montar um jogador, ele montaria um jogador que é um operário com qualidade técnica de um jogador muito melhor do que um operário. Tem construção, Tem, tem você gol, tá tem até do teu lado construção. aqui para te fazer uma pergunta aqui. Deixa eu te perguntar. O Arias Você vai construções. O Arias é. Quase todas. Agora... Por exemplo, o Arias combina muito mais com o Palmeiras do que o Almada.
O Almada... Muito mais. Mas assim, muito mais. Mas O Almada tem mais Mas um qualidade. completaria o outro. Acho que tem que trazer os Mas dois. tudo bem, sei. mas não é que é um Cara, eu outro só quero dar parabéns, precisa. que é a melhor análise que eu já vi sobre o Palmeiras. Do Abel, parabéns. Equilibrado. Cara, que show, que aula, conhecimento, Não ataque. sei se ele tá zoando. Não é deboche, não. Você não sabe? Não, Dá pra ver na cara dele quando tá é espetacular. Porque ele tem muito conhecimento, a parte Ele não teórica e tá tal, zoando, ele mas tá ele falando na cara dele, conhece, depois eu te conto onde conhece muito, e especialmente do Palmeiras, ele destrinchou. Agora ele tá zoando. Obrigado. Não, E dando sequência às informações aqui, família Palmeiras, vamos dar uma olhadinha aqui na informação lá do GE que publicaram em sua página oficial. Palmeiras discute detalhes finais para assinar contrato por 4 anos, é isso mesmo, 4 anos com o John Arias. O caminho está aberto para o Alviverde após o Fluminense não cobrir proposta de 25 milhões de euros, que são cerca de 154 milhões na cotação atual. O Palmeiras está cada vez mais próximo de formalizar a contratação do colombiano John Arias para 2026. Após o Fluminense não cobrir a proposta enviada pelo Verdão ao Wolverhampton da Inglaterra, comprado e encerrado nesta quarta-feira, o clube agora discute apenas detalhes finais para assinar contrato de 4 anos com o meia atacante. O Palmeiras pagará 25 milhões de euros ao clube inglês, cerca de 154 milhões na cotação atual, em uma oferta formalizada nos últimos dias. O acordo do Wolverhampton com o Fluminense, onde Arias estava antes de ir à Inglaterra, previa uma preferência de compra do clube carioca, caso cobrisse a proposta, o que não aconteceu. O tricolor apresentou uma oferta na casa dos 20 milhões de euros, recusada pelo Wolverhampton e abrindo para o Palmeiras avançar. Arias é desejo antigo do Alviverde, que havia tentado a contratação ainda no início do ano passado, mas na época o Fluminense negou negociá-lo para outro clube do Brasil, e ele terminou se transferindo à Inglaterra no meio da temporada. No início de 2026, com o Wolverhampton em má fase e na lanterna da Premier League, com 8 pontos em 24 jogos, o Palmeiras retomou conversas com o atleta para trazê-lo de volta ao Brasil. Arias, de 28 anos, disputou 26 partidas nesta temporada, com 2 gols marcados e 1 assistência. E esse foi o vídeo de hoje, família Palmeiras. Vocês viram essas informações aí que a gente trouxe para vocês. Massini destrinchando juntamente com o Arnaldo Ribeiro e toda a galera do G4 aí a vitória do Verdão diante do Vitória ontem em Barueri. Uma goleada aí. O Palmeiras voltou a jogar bola, o bom futebol apresentado na noite de ontem. E a gente está esperançoso aí para esse início de temporada no Brasileiro. Agora vai vir a fase decisiva do Paulista e a gente vai ter que conciliar os dois campeonatos. E, claro, a gente não entra para perder, né? Nenhum Paulista aí. A gente sabe como os times menores aí entram com sangue nos olhos, visto que a gente sofreu uma goleada para o Novo Horizontino. Então a gente não pode dar bobeira e vamos buscar esse título também do Campeonato Paulista, né? Aí o Massini completou falando que ele ficará surpreso se o Arias não assinar. Então, o que tudo indica aí, saindo na mídia, em vários portais, é que o Arias irá vestir a camisa do Palmeiras. Restam detalhes aí, exame médicos, com certeza, para assinatura do contrato desse atleta novo, 26 anos. Eu achei 26, 28 anos. Eu achei que ele era mais velho, já estava com 30, mas não, ele tem 28. Beleza, turma? O pessoal da ESPN falando bastante também da vitória do Verdão e trazendo também essa informação do Arias aí, que está repercutindo em vários portais. Pincelaram um pouco do Danilo ali, mas aparentemente o Danilo não virá no Verdão. É, houve negação aí de vários lugares que não tem negociação entre Palmeiras e Botafogo por Danilo. Agora vamos focar no John Arias e vamos ver no meio do ano se chega um zagueiro a mais unido aí para a gente fechar nosso elenco para a temporada. Beleza, turma? Esse foi o vídeo de hoje. Já deixa o like aí, deixa aí no comentário a opinião de vocês e até a próxima.